Queremos cumprimentar todos com a paz do Senhor, com muita alegria que nós damos sequência aos estudos bíblicos das nossas lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Na sequência, continuando lição de número 2. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta estreita é a única opção de Deus dada ao homem na terra para poder entrar no caminho do céu. Jesus é o único caminho para entrar nas mansões celestiais. Ele disse, eu sou o caminho, João 14, verso 6, a verdade e a vida. Jesus, ele tanto é o caminho, como é também a porta da entrada do caminho das ovelhas. Jesus, ele é o pastor supremo, o sumo pastor, que tem os seus como ovelhas do seu aprisco. Então, ele é a porta da entrada para a presença de Deus, ele é a porta da oportunidade de salvação. Ele é a porta da arca, ele é a porta dos céus. Glória a Deus. Então, João Batista, quando começou a pregar a grande mensagem da porta estreita, arrependei-vos, era a oportunidade grande da humanidade nos seus dias conhecer a porta estreita. A humanidade estava convidada para ter uma vida transformadora e de uma relação profunda com Deus. Veja o nosso texto áureo que diz, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta na Bíblia representa proteção e segurança. Jesus é a porta que dá acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Ele é a porta de entrada de acesso ao seu Pai, ao nosso Pai. Glória a Deus. As portas largas devem ser rejeitadas. E como tem muitas largas, essas portas. Veja que a porta é uma passagem, ela é um portal que dá acesso entre um lugar e outro. Então, simbolicamente, a gente tem uma transição de uma passagem de um lugar para o outro. Então, veja que são duas situações. Porta estreita, uma, e porta larga, a outra. A escolha está entre a porta estreita e a porta larga. Então, há uma diferença entre aquilo que é físico daquilo que é eterno e celestial. Quando nós tratamos de uma escolha, estamos tratando de uma escolha eterna. Nesse sentido da lição 2. A porta larga interrompe a comunhão com Deus, enquanto que a porta estreita, ela é a entrada para uma vida com Deus. Veja o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 9 ao 11. Jesus disse, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. A porta tem um significado espiritual e profundo. Ela é uma pessoa, ela é Cristo. Tipologicamente, veja, na antiga aliança, Jesus sendo apresentado como uma rocha. Aquela rocha que Moisés feriu 2 vezes, que saiu água, que dava de beber ao povo no deserto. Veja a tipologia de Cristo, uma rocha. Veja a tipologia de Cristo, uma porta e estreita. Da forma como seus pés foi pregado na cruz, um pé em cima do outro. É assim que nós caminhamos. A porta, ela é estreita, ela não leva bagagem. Veja que esta porta é uma pessoa, é Cristo. E Cristo representa a entrada para a presença de Deus, nosso Pai. É a oportunidade de salvação e de proteção divina. Só através de Jesus que podemos ter acesso a Deus e à vida eterna. Isto é, Jesus é a grande oportunidade e a chance de via de acesso a esta porta, que é a presença do Pai, que é para a entrada para a presença do Pai. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus usa a linguagem figurada de uma porta que aponta para a entrada do aprisco,
lugar que as ovelhas são guardadas e cuidadas. Então, ele é o único soberano Senhor que sabe guardar suas ovelhas. Ele é o pastor por excelência. Ele é o bom pastor. Ele é a porta de entrada para o ajuntamento de suas ovelhas em um mesmo lugar. Jesus disse: eu ainda tenho outras ovelhas, João 10 e 16, que ainda convém agregar a esta. Jesus é a porta de todas as ovelhas que desejam entrar no aprisco do Senhor. Glória a Deus. Então veja, Jesus, a única porta de importância na vida do homem. Para entrarmos por ela, haverá uma grande mudança. Então, há uma grande mudança quando entramos nela. A porta ela é estreita, por isso que há mudança. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Jesus é a porta que dá a oportunidade de alcançar o inalcançável. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 20 ao 21, nós temos a sabedoria clamando. Agora veja o próprio Cristo como a sabedoria em Provérbios, capítulo 1. Então Jesus ele é a porta, Jesus ele é a rocha, ele é também a sabedoria de Provérbios. Veja a tipologia levando Jesus para muitas tipologias, ele sendo a porta, a rocha e a sabedoria, entre muitas outras. Agora, a sabedoria clama, onde ela clama, diz a Bíblia, nas entradas dos portais. Então, ela começa a proferir as suas palavras. Então, a pregação do Evangelho tem que ser diante da porta larga. É ali que nós anunciamos a sabedoria de Deus. Todo crente prega à frente da porta larga, mas não se aproxima dela e afasta-se dela. Então, o crente, ele vigia de dia e de noite para não entrar na porta larga. São os ímpios que se inclinam à porta do justo. É a porta do céu, a porta de Deus. A porta única. Só tem esta. É a porta da arca. É Jesus. Aleluia. Deus sempre causa um impedimento para o justo, tentando livrá-lo da queda de entrar no caminho largo. Então, há um caminho largo que Deus sempre faz alguma coisa para livrá-lo do crente descer a ladeira que o leva para o Hades. Então, o caminho largo, ele leva para o lugar de tormento. Amém? Então, veja a escolha durante os dias do Antigo Testamento. Por exemplo, quando Moisés, isso é importante, nós falarmos sobre a escolha humana. Quando houve uma praga de serpentes e os feridos da serpente, eles tinham uma exigência. Qual era? De olhar para a serpente. Qual é a exigência para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Entendeu aí? Então, tipologicamente, nós temos que olhar para Jesus. Porque olhando para Jesus, nós vemos a derrota do Satanás, nós vemos a derrota dos demônios, nós vemos a derrota da serpente. Porque houve um levantamento da serpente de bronze no deserto, no monte, e a exigência era olhar. Então foi feito para que qualquer um que fosse salvo da morte, não passando pela morte por causa da doença que aconteceria por causa das serpentes. Então Moisés exigiu olhar para aquela haste e para aquela serpente pendurada. Não havia no meio deles nenhum privilegiado. Moisés não escolheu uns para olhar e outros para não olhar. Você entende o que eu estou dizendo? Só vocês podem olhar para a serpente, vocês estão proibidos. Não, o convite foi feito a todos. Não houve um grupo de seletivo, privilegiado, para poder olhar e ser salvo.
Qualquer um pode olhar e ser salvo. Embora os artistas da teologia da salvação privilegiada pregue efusivamente a depravação total do ser humano, ok? Temos visto pela prática do Evangelho no Novo Testamento que a corrupção, por mais profunda e abrangente que seja, não pode borrar, destruir e anular o espírito do homem colocado nele por Deus. É o espírito do homem que habilita, no momento da pregação, a resposta. O crer, o ouvir. Então o espírito do homem foi plantado dentro do homem por Deus, com o fim de atraí-lo às coisas de Deus, às coisas da fé, para Deus e para o seu Criador. Crer na depravação, que de fato realmente existe, mas que não é total, porque há um livre-arbítrio no homem, ok? Pois a depravação total que se prega, ela não pode cancelar a atuação e o propósito do espírito humano, do homem, para decidi-lo, quando ouvir a pregação do Evangelho. É como um chip colocado no homem, que o mantém apto para que quando ele ouvir as boas novas do seu Criador, ele seja despertado para pensar e reagir, decidir. Porque ele vive uma miséria de pecado e para decidir contra esta atual situação de pecado, ele tem que aprender a escolher servir a Deus e dar glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então a porta estreita é fazer o que deseja que você quer que faça, o que os outros vos fazem. Mateus capítulo 7 mostra que a porta estreita é estreita. E o contexto está no capítulo 7, depois do versículo 1. Então, a porta estreita é fazer o que deseja que os outros vos façam. É o nosso comportamento quanto às oportunidades espaçosas da vida humana. Veja Lucas capítulo 4, versículo 5 ao 6. Qual é o nosso comportamento quanto à escolha das coisas eternas e duradouras? Moisés foi muito sábio quando ele disse que ia visitar seus irmãos, porque ele sabia que havia um tempo curto na sua vida humana. Ele disse no Salmo 90, 70, 80. Mas ele disse, eu coloco esse resto de anos que eu tenho de vida para servir a Deus e ganharei a eternidade com o Senhor. Amém? Você está disposto a colocar esses 10 anos, esses 20 anos diante do Senhor, no altar do Senhor, e o Senhor transformará numa eternidade, 100 dias, 100 meses, 100 anos? Moisés o fez. Porque era melhor servir a Deus pelo pouco de tempo que restava em vida do que pelo gozo do pecado. Está escrito assim. Ele preferiu servir a Deus. Inteligente foi Moisés. Escolher servir a Deus. Na porta larga está cheio de coisas erradas. Veja Mateus capítulo 7, versículo 1. Veja, não julgueis. Quem julga está entrando na porta larga, a seu irmão. Porque aquele que julga também será julgado. Então não julgueis. Será que nós temos um comportamento perfeito cristão quanto ao julgamento de seu irmão? Da mesma medida que nós usamos, nós seremos também, alguém usará contra nós. Veja o comportamento do cristão quanto ao modo de vida do irmão. Antes examinamos a nós mesmos. Veja, continuando no capítulo 7 de Mateus, a respeito da porta larga. Tira primeiro a viga dos teus olhos, para poder ver melhor
e dá para tirar o cisco do olho do teu irmão. Veja o nosso comportamento quanto ao nosso relacionamento com os falsos obreiros. Segundo Pedro, capítulo 2, verso 22. Obreiros cães e obreiros porcos. Veja Lucas 11, versículo 8 ao 13, a porta da graça. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, clamai e a porta vos será aberta. Então, as 3 cláusulas da lei na perseverança. Pedir, buscar e bater. Veja o nosso comportamento quanto aos falsos profetas e aos lobos e o modo de conhecê-los. Através do fruto, disse Jesus, os conhecereis. Os frutos produzidos pelos lobos são espinhos e abrolhos. Os falsos profetas geram coisas espinhosas e sofrimentos diversos. Veja Juízes 9:15. Quando alguém deseja ser só lenha e não quer produzir o fruto, porque quem não produz o fruto é só lenha, é a única utilidade de alguém ser só lenha daquela árvore má, é ser lançado no fogo. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Lembre-se que não se produzir o fruto, é só lenha. E para que serve a lenha? Ser lançado no fogo. Os frutos revelam o caráter dos que são falsos e dos que são verdadeiros. Mateus capítulo 7, versículo 20, é pelos seus frutos que os conhecereis. Portanto, o comportamento daquele que pronuncia palavras de louvor e vive numa hipocrisia, fazendo a sua própria vontade. Então, esses dons externos que são demonstrados pela hipocrisia serão considerados como trevas, profecia, libertação de demônio e muitos milagres. Não serão passaporte de entrada no reino. A porta larga é quando o fim desses atos é a glória do homem. E o seu bem egoísta é a sua avareza. Mateus 7, 23. E então declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, estes são os da porta estreita. Anote aí, por favor, o nosso WhatsApp, uma aula profunda de continuação da lição 2, ok? Zap 85 ao DDD 991 28 12 60. Entre aqui, pede uma nova aula da lição 2, somente no Zap, ok? Nós estamos estudando aqui também no Zap, uma aula somente aqui com o professor particular. Deus em Cristo vos abençoe, a paz do Senhor a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Amém?